Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Carol e agora eu vou comentar com vocês a redação da Unicamp deste ano. Bom, a Unicamp, como nas suas últimas edições, ela oferece 2 propostas, mas o candidato escolhe uma para realizar. Tudo bem? Ao contrário da maioria dos vestibulares, que tem o seu gênero pré-determinado em edital, a Unicamp cria uma situação em que o gênero cobrado para execução e o que deve conter nesse texto é determinado no momento da prova. Então, não havia maneira de você decorar os gêneros ou estruturas ou pré-formular seu texto antes da prova. A prova é realmente uma surpresa. Você tem, então, 2 propostas, escolhe a que você considerar melhor para executar, mas ambas, como eu falei, têm esse caráter. O que a Unicamp avalia nessas redações, então? Ela tem alguns eixos de nota, né? Então, ela divide a grade em 2 partes. A primeira avalia o que eles chamam de proposta temática. A proposta temática eu vou comentar com vocês quando a gente estiver lendo aqui o manual, né, as instruções, mas basicamente tem a ver com os objetivos recortados que ela dá para vocês, em geral é representado por letras, então letra A e letra B, perdão. Então se o aluno faz o que está pedido em A e B, entra em proposta temática. Ela também pede gênero, então gênero envolve desde o gênero realmente que foi pedido, o modelo de texto que você tem que executar, até e principalmente, se você leva em consideração a situação. Então, quanto mais você adentra no contexto que lhe foi mencionado, que lhe foi pedido, né? As marcas de interlocução, então, quanto mais você veste a máscara discursiva que você precisa vestir, tanto enquanto enunciador e quanto você consegue trazer no seu texto as marcas também do seu receptor, para quem você está falando ou para quem você está escrevendo, a quem você se dirige. Tá? E a composição, que envolve desde questões como o projeto de texto, seu texto é organizado, né? Ele não é caótico, ele realmente aproveita bem o que ele precisava aproveitar para se executar e, inclusive, a composição do próprio gênero, que a gente pode ver que muitas vezes envolve quase sempre algo argumentativo, mas não somente, tá? Além disso, tem a segunda parte da grade... esqueci um terceiro fator da primeira avaliação, da primeira grade de avaliação. A questão da leitura. Então aqui, ao contrário de outros vestibulares, não é avaliado o repertório autoral do aluno, não é valorizado, como em outros vestibulares, o quanto você traz de informações extra coletânea de textos. É o contrário, é quanto mais você contribui com a leitura da coletânea. Então, é um eixo aqui que avalia o quanto você aproveita dos próprios textos que foram disponibilizados. Aproveitar não é ficar copiando e colando, mas saber se apropriar das informações que estão disponíveis, tá? De diversas maneiras, ok? De acordo com a situação, o propósito e a interlocução apresentada. O segundo eixo de grade está ligado à linguagem. A linguagem, de novo, também não corresponde ao padrão mais cobrado pelos outros vestibulares. Não é necessariamente norma padrão. O que vai definir o registro de linguagem? A situação. Quem você é nessa situação, para quem você fala, né, ou escreve, e a situação em si, tá? A gente vai ver isso, como isso era bastante presente, por exemplo, nas propostas deste ano, tá? Bom, tendo em vista isso, vamos ler o que é mais importante para a gente em termos aqui, né, de análise, principalmente as instruções. A coletânea, cada aluno deveria se apropriar como, né, achasse melhor de acordo com o que foi pedido. Então, proposta 1, ela diz, as propostas sempre vão deixar claro quem você é enquanto enunciador, como eu falei, para quem você se dirige, o porquê e o que motiva a sua escrita ou a sua fala e o gênero, ok? Então, isso tudo tem que ser bem aproveitado. Vamos lá. Você é candidato a vereador em uma cidade de São Paulo. Então, você está dentro do estado de São Paulo, você é vereador. Se você quisesse aqui explorar, por exemplo, o que um vereador faz, né, que é fiscalizar, por exemplo, a prefeitura, você poderia se aproveitar dessa ideia sim. Isso não é trazer um repertório seu, mas conseguir, como eu falei, vestir a máscara discursiva. Quanto mais você entende, né, e se incorpora, né, no seu texto o que é ser um vereador, então, por exemplo, aqui não se falava o partido. Se você quisesse criar o nome do partido, mesmo que seja um partido que não existe, isso ajuda, né, a construir
a ficcionalização que foi colocada para você. Não é isso que define quem tira uma nota maior ou menor, mas chama atenção sim, em termos de ficcionalização e de vestimenta dessa máscara, tá? Em sua campanha prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que você estudou. Detalhe, né? Não é a primeira vez que a Unicamp põe contexto escolar, ela gosta desse contexto, sempre escola pública, então é importante aqui pensar que foi algo, né, e que é administrado, que foi e que é administrado pelo Estado, isso vai ser importante para esse tema. A escola foi fundada em 65, pensa a época que o Brasil estava passando em 65, isso também poderia ser incorporado para a proposta, tá? E tem em seu pátio 2 estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas. Detalhe, glórias do passado, hoje em dia talvez não seja mais glória. E é justamente isso que vai ser questionado. Um bandeirante, que hoje dá nome a uma rodovia estadual, ou seja, um sinal de que não é só sua escola que valorizou isso, né? Então o Estado demonstra outras formas de valorizar esse mesmo bandeirante, a Anhanguera, e um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, Padre Anchieta. Tais estátuas sempre passaram desapercebidas pela maioria dos estudantes. Em 2020, inspirados no movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, um movimento bastante encabeçado, principalmente aí pelos Estados Unidos, quem não acompanhou e não faz noção do que é isso, talvez ficasse um pouco prejudicado, porque aqui é uma das poucos elementos dessa proposta que não vai ser explicado. Então aqui o aluno tinha que ter noção do que foi esse movimento, pelo que ele lutou e as ações que esse movimento teve. Entre as ações foi essa, né? Questionar monumentos erguidos em homenagem a colonizadores e escravagistas. Isso aconteceu na Europa, Estados Unidos e África, tá? Então, baseado e inspirados pelo Black Lives Matter, ó, existe uma inspiração aqui, um lugar de representatividade. Um grupo de estudantes se mobilizou para pedir a retirada das estátuas do pátio da escola. Então, quer derrubar. Isso foi muito feito, inclusive, né, em vários... Como aqui menciona, né? Foi feito por quem encabeçou esse movimento. Outros estudantes se manifestaram contra a retirada. Mas é engraçado, né? Porque até então ninguém nunca tinha se importado com isso. Isso é uma coisa que está na proposta. Ninguém prestava atenção nisso. Aí alguém pediu para tirar, alguém foi contra. Então isso também poderia ser aproveitado, né? Por que de repente alguém que não se importa, não, tem que manter, não podemos mexer nisso. Então aqui tem um embate, tem 2 grupos disputando a questão. Então, é uma questão argumentativa, né? Quem vai conseguir aqui convencer de quê? Daí, ele diz, como ex-aluno e candidato a vereador, você foi convidado para discutir o assunto na Assembleia Estudantil da escola. Então, ó, a gente já tem um interlocutor, você vai falar para estudantes. Você foi estudante, mas hoje você é candidato a vereador, você está indo como um político, tá? Mas é claro que poderia se recuperar o lugar de alguém que foi estudante dali. Tá? E lembrar que você está falando para estudantes, então a sua fala não pode ser muito rebuscada, que entra a questão da linguagem. É importante se fazer entender, é importante garantir a adesão desses estudantes ao que você está dizendo. Então a linguagem entra aqui também, tá? O gênero é discurso político, então você vai proferir um discurso político em assembleia, ou seja, a gente tem marcas de oralidade aqui, não é a primeira vez que a Unicamp pede um gênero oral, já pediu palestra em escola, inclusive organizada pelo Grêmio Estudantil, então a gente já sabe que aqui é importante ter marcas de enunciação como uma saudação, você não chega e simplesmente fala o discurso, você tem que saudar as pessoas que estão te ouvindo, é importante talvez se apresentar, nem todos sabem que você foi estudante, ter marcas de enunciação oral, que são muito comuns em palestras, aulas e até nesse tipo de discurso, que é trazer, né, o receptor para a sua fala. Então, vocês me entendem, vocês são alunos também, não é mesmo? Então, esse tipo de recurso era um jeito de mostrar que você está inserido nisso, tá? E aí, em seu texto, você deve, aí vem a proposta temática, fazer um balanço das 2 visões em disputa, assumir uma posição. Então, tinha que ter um balanço, você tem que mostrar que existem posições antagônicas. E B, você vai ter que assumir uma, não dá para você ficar nesse meio do caminho. Mas tem que deixar, mas também tem que tirar. Não é para ser esse lugar, você tem que assumir uma posição. Você vai ter que definir se você é a favor ou contra a retirada da estátua aqui, né? Da imagem, tudo bem? Então, aqui você tem que argumentar essa posição,
no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Lembre-se de que, como líder político, sua posição terá impacto nos encaminhamentos da Assembleia. Para reescrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada. Como eu falei, a Unicamp, em termos de leitura, ela busca o que eles chamam de leitor participante ou de leitor crítico. Então, o que vai acontecer é o seguinte, era importante vocês perceberem que, tudo bem, na coletânea você tinha as duas posições, mas uma se sobrepunha à outra. Você tinha em maior quantidade textos a favor da retirada das imagens, tá? Então, é pensar que isso tá aí por um motivo. Outra coisa é perceber qual é o tom de quem é contra e qual é o tom de quem é a favor e incorporar isso. Não é o tom que você quer ou as ideias que você acredita que são importantes somente. Tem que se pautar nisso, tá? Então, a gente tinha definição de bandeirante, a gente tinha um trecho de um artigo de opinião da Folha de São Paulo que critica quem quer retirar as estátuas como alguém que quer apagar a memória, né? Então, aqui as estátuas não seriam representações, né, de elogio à violência, por mais que tenham pessoas violentas sendo representadas ali, numa posição de vitória, né? Para esse texto, então, isso tem a ver com a hegemonia da época e isso é uma lembrança de que um dia se acreditou nisso. Aí a gente tem uma tirinha do Armandinho que ironiza justamente isso, quem seriam os verdadeiros vândalos, né? Então, os verdadeiros vândalos seriam, na verdade, por exemplo, os bandeirantes, porque são quem fez a escravidão, né? E o genocídio aí de algumas populações, como a indígena. Depois a gente tinha um texto a favor outro texto a favor, né? A tirinha já é a favor. A gente tem outro texto a favor da retirada, tá? E, inclusive, pela questão de atribuir novos sentidos, né? Ninguém falou que é retirar e deixar sem estátuas, é reconstruir, né? Inclusive, essa questão e mostrar que há uma revisão histórica sobre isso. E aí, a gente tem outro texto que também é a favor da retirada, né? Ou assim, né? Não necessariamente a favor da retirada, mas fazendo uma crítica ao que os jesuítas foram, né? E ao que eles apoiaram. E, por fim, né? Outro também texto que dava a entender que se apoiar bandeirantes, né? Não seria algo ideal, já que eles também só valorizavam três coisas: a riqueza, a propriedade e a questão da captura de escravizados, tá? Bom, daí a gente vai para a proposta 2. A proposta 2, ao contrário da 1, já não tem a questão do balanço de opiniões e aí a possibilidade de você ser a favor ou contra, apesar de, como a coletânea da proposta 1 mostra, talvez fosse mais interessante defender sim a retirada desse tipo de imagem, desse tipo de estátua e construir outras imagens no lugar, reconstruir essa memória, mas não era necessariamente um determinante, né? Você podia assumir a posição que você quisesse. A proposta 2 já está um pouco mais recortada. Então, vamos ler. Você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, perceba que vulnerabilidade socioeconômica determina a sua classe social, não é uma classe social de elite, não é uma classe social privilegiada, é vulnerável. Então, você tem que entender que você está nesse lugar, tem que ter empatia com esse lugar, tá? O que o deixa mais exposto à infecção pelo vírus da Covid-19 e se sente indignado ou indignada com a negligência do Estado. Estado com letra maiúscula é instituição, tá, gente? Então, pode ser todas as esferas de governo que você queira criticar. Pode ser a prefeitura, pode ser o Estado, o governo do Estado, pode ser o governo federal. Você pode criticar as três, inclusive, né? Estado aqui é tudo que governa, tá? Que não adota medidas sérias e eficazes para evitar que você e outros trabalhadores corram esse risco. Então, ó, outra dica, você está trabalhando, você nunca parou de trabalhar. Então, não é só que você está numa posição, né, vulnerável, você teve que continuar trabalhando. Então, isso ó, contribui para a ideia do estar exposto à infecção. Seja porque, sei lá, o lugar onde você vive não tem um saneamento adequado e está tendo aglomeração por N motivos, até pela questão do eu nunca tive a possibilidade de trabalhar de casa. Né? Então, ó, pensar nessa situação ajuda a vestir a máscara e a ficcionalização, como eu comentei. Em um ato de resistência psíquica e política, você decide escrever um diário para registrar o seu testemunho dos acontecimentos extraordinários da pandemia da Covid-19, para que as gerações futuras possam entender como as decisões políticas de um dado momento são determinantes para a história da humanidade. Você está registrando isso não para a população de agora, mas para uma possível, né, para uma população, pessoas do futuro, né, que no futuro vão entender o que aconteceu, como é que a gente lidou com isso. Escreva um texto de entrada para o seu diário, então não é bem o diário que você vai escrever.
Você vai escrever a entrada do diário, a ideia do prefácio ou do prólogo, tudo bem? O que esses textos de entrada costumam fazer? Né? Eles costumam já mostrar para o leitor qual era o propósito, por que você está fazendo aquilo, o que se espera do seu texto, né? Então, essa é a ideia. E aí, o que vai ter nesse prefácio, prólogo, nessa entrada do diário? Vai se narrar um episódio, então aqui, né, não é bem só argumentação, vai ter um momento de contar um acontecimento específico em que você corre o risco de contrariar a Covid em razão do seu trabalho, ok? Denunciar, tem que ter um tom de indignação, então de exposição, a partir desse episódio, a necropolítica como forma de organização de um Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. Lembre-se de que o seu diário servirá de testemunho para que seus descendentes tomem conhecimento do exercício da necropolítica que marcou a pandemia da Covid-19. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir. Então, aqui, o que a gente tem que pensar é diário, eles definiram para você, eles te ajudam a situar. E aí uma coisa interessante é pensar que eles dizem, alguns diários ultrapassam o interesse privado do seu autor. Um exemplo disso é aquele famoso diário de Anne Frank. Muitas escolas cobram esse diário, inclusive, porque é um relato de uma pessoa que foi presa lá e estava escondida no momento do nazismo. Então é importante para a gente estudar o nazismo, ler, por exemplo, um diário como o daquela moça, um diário verídico, mas que alcança uma importância social. É essa a ideia do seu diário. Alcançar esse lugar, um lugar de documento histórico, tá? Daí a gente tinha o texto 1 que definia o que é necropolítica, tudo bem? E aí a gente consegue ver, né, quais são as premissas desse tipo de política, né? É como quem diz aqui, né? Eles dizem em mais de um texto. Você escolhe, né, quem vive e quem morre. Isso é a necropolítica, você não está tentando salvar todo mundo, tá? Daí a gente tem outro texto que vai comentar em que sistema a gente consegue estruturar uma necropolítica, né? Então, e que isso faz refletir sobre igualdade. Então, tudo bem, o vírus não escolhe, eles até dizem em um dos textos isso, né? O vírus não escolhe quem ele vai contaminar, mas a desigualdade do Brasil determina quem acaba morrendo, porque determina quem tem acesso à saúde e quem não tem, né? Quem tem acesso ao tratamento adequado e quem não tem. E isso determina quem vive e quem morre, né? Então, se o Estado não toma medidas para amparar a população que precisa, ela está sendo conivente com essas mortes. Essa é a ideia da coletânea. Aqui, a prova maior, né, do que é desigualdade no Brasil, foto de 2020, pessoa, né, homem branco correndo, ou seja, no momento de lazer, pessoa negra andando com uma bicicleta lotada de entregas, né? Então aqui a gente também consegue pensar os próprios pilares que estão mencionados no texto 1, refletidos numa imagem. Outro texto que contribui para essa construção, a tirinha confinada, né, que inclusive para quem conhece sabe, ela trabalhou desde o começo da pandemia, ela mudou de foco para a questão do confinamento, de quem poderia estar confinado e quem não poderia, é o famoso, né, novo normal para quem pôde, né, adotar uma vida diferente, porque as outras pessoas que estavam em situação vulnerável só continuaram vivendo sua rotina, tiveram que continuar trabalhando, tiveram que continuar, independente disso ser um risco ou não, né? Então essa é uma ideia muito interessante, tá? E por fim, um texto que foca em questionar, né, um lado do governo específico, que seria, né, o chefe de governo ou o governo federal, e aí vai enumerar decisões que esse governo tomou e que, né, desse ponto de vista aqui do texto, são massacráveis e que contribuem para essa lógica de necropolítica, o que dá abertura para o aluno, se quiser falar de políticos específicos, poder, né, de alguma forma. Então, era importante você tomar uma decisão estratégica. Com qual das duas situações você consegue se identificar mais? Qual você conseguiria realmente se colocar no lugar? Porque é isso que é mais importante para a Unicamp. É esse aluno que, né, leitor crítico, que contribui e que consegue entender que a produção textual está ligada a uma situação, uma interlocução, objetivos específicos e que não está descolada da realidade. Tá, o posicionamento aqui é extremamente importante, como a gente pôde ver. Esse posicionamento tem um tom que é dado pela coletânea de textos que deve ser apropriada pelo aluno. Tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês aí com a Unicamp. Muito obrigada por me assistirem. Beijo da professora Ana Carol.